e pelo nosso convidado da noite, a quem irei apresentar agora. É o nosso irmão Hércules Romano. Ele é coordenador da área de mediunidade e palestrante espírita. Atualmente trabalhador e vice-presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes e também da Federação Espírita de Rondônia. Então convidamos ao nosso irmão Hércules para que possa falar ao nosso público que nos assiste presencialmente e também de forma remota. Uma boa noite, Mário Sérgio, boa noite, Divaldo, boa noite a todos os nossos amigos e amigas do Cenáculo e que, por meio da internet, nos assistem. Mais uma vez, com grande alegria, que participamos do Conversando sobre o Espiritismo. Gostaria mesmo de estar aí presente, como de outras vezes, pois que sinto-me sempre muito bem acolhido, muito bem amparado por todos, e agradeço mais uma vez o generoso convite, o acolhimento de sempre, estando aqui rogando ao Pai, ao Mestre amado Jesus e aos bons amigos que possamos juntos caminhar nessa noite com tranquilidade, com segurança e com muito amparo. Muito obrigado, Hércules. Então, como você é da área de mediunidade, eu tenho uma pergunta aqui que nos chega pelo YouTube, a primeira da noite, que eu iria dirigir a você. É de Kelsilene. Ela pergunta o que seria um espírito mistificador. Um espírito mistificador é como a proposta do adjetivo já diz, né? É aquele que mistifica, é aquele que engana, né? É aquele que vem com disfarces, com simulações, com estratégias as mais variadas, no propósito de seduzir, de enganar, de desviar, de obstruir os trabalhos mediúnicos de uma casa, mas também a própria conduta de um médium, talvez inexperiente, né? Então, o espírito mitificador é aquele que não tem boas intenções e que pode fazer isso apenas por diversão, como pode fazer isso por uma intenção malévola mesmo, de causar distúrbios. Pode se apresentar na mistificação tanto como se fosse alguém de um nível espiritual superior, né? Mas isso acaba sendo relativamente fácil descobrir, mas também pode apresentar-se como alguém que muitas vezes está buscando ajuda, mas não é verdade. Então ele acaba enganando muitas vezes o médium, apresentando uma necessidade que ele não pretende realmente atender, né? Já tive a oportunidade de ver médiuns em grupos mediúnicos que ficaram obstruídos no seu trabalho, sentindo-se na obrigação de cuidar pessoalmente de um espírito que apresentava-se necessitado, mas que, na verdade, o que ele queria apenas era obstruir, ocupar as faculdades mediúnicas. Então, o espírito mistificador é isso, é aquele que vem enganar, que vem mistificar, que vem nos conduzir, nos induzir a erro. Obrigado, Hércules. Vamos a uma pergunta aqui para Divaldo. O Divaldo. Alexandre pergunta o seguinte: se depois da morte física nós vamos continuar envelhecendo no mundo espiritual? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, votos de paz para todos. Antes de responder à questão em pauta, gostaríamos de agradecer a visita de uma instituição de São Paulo, que aqui está presente com 40 membros. Os nossos irmãos, sejam bem-vindos. Eles pertencem à Umbanda. E o seu mentor é uma entidade nobre, dedicada ao bem.
profundamente preocupado com a transformação moral de cada um dos membros da referida instituição. Para nós, é uma surpresa muito agradável e que esperamos se repita, porque trabalhamos numa seara em que todos têm tarefas específicas. Uns trabalham solo, outros ensementam, outros cuidam das plantas, alguns recolhem as flores, os frutos e as futuras sementes, e a gleba se renova sempre sob o comando de Jesus. Sejam bem-vindos e, quando voltarem, digam aos demais irmãos para que prossigam animosos na cultura do bem, porque só o bem merece consideração. Hoje é uma data muito especial, porque a nossa mansão está completando 72 anos de idade. Estamos repassando desde muito cedo pela memória, quando éramos jovens, há 72 anos, o empreendimento de educar crianças social e fisicamente abandonadas. E desde lá até este momento, educamos 664 crianças encontradas à margem da vida, às quais procuramos dar cidadania, dignificar, fazer que se tornassem pessoas úteis à sociedade. Fazendo uma análise retrospectiva, não podemos anotar nesse longo período qualquer caso de homicídio, agressividade e infanticídio, aborto ou, por outro lado, depravação conjugal, desrespeito social. Ainda hoje, encontramos nossos filhos que nos dão bisnetos. Já temos mais de 300 bisnetos, mais de 200 netos, filhos dos nossos filhos, e filhos que nem conhecemos. Eu me encontrava em Santos, recebendo uma homenagem da Universidade de Santos, quando um senhor pedia para passar da fila, porque era meu filho. A pessoa que estava atendendo olhava para ele e olhava para mim e dava a impressão que eu era filho dele, porque ele estava tão maltratado pela vida que se desgastara, que perdera o brilho da juventude. E alguém me deu um sinal. Eu então pedi que mandasse ele vir. Quando ele chegou, eu, claro, não conheci, porque fazia mais de 30 anos que nos havíamos separado. E então, com um esforço mental, eu o identifiquei pela voz, não pela aparência, porque há pessoas que, na sucessão dos anos, vão modificando de tal forma que se tornam outra pessoa. E é necessário muita habilidade quando a gente encontrar uma pessoa com mais de 70, fazendo de conta que tem 40, sem criar um problema. Então, eu percebi, pela voz, pela entonação, e disse: meu filho, é isto que o mundo fez de você? Ele disse: é, tio. Eu disse: mas eu me recordo que quando você completou a idade e saiu da mansão, me despediu, disse que quando pudesse me visitaria. Isso já tem uns 30 anos. E eu lhe pedi uma coisa: não me importa que me procure ou não procure, mas me importa que você seja feliz. E para ser feliz, é necessário primeiro ser honesto para consigo próprio e depois não fazer o mal a ninguém. Ele disse: pois é, tio, eu fui nessa cantada do senhor e olhe como eu me conto.
me encontro acabado, porque eu tive muito ímpeto. Eu sou negro, o preto, como diz na linguagem moderna. Eu sou preto e experimentei muito escárnio na minha profissão. Muitas vezes fui tentado. Eu estive numa exposição de arte e, como eu era preto, aparentemente ignorante, o Marchand me explorou ao máximo. E eu muitas vezes pensei em matá-lo. Era tão simples, eu sou forte. Ele era fraco. Ele tinha dinheiro. Eu tenho sabedoria. E então eu recalquei, não lhe fiz nenhum mal. E assim tem sido a minha vida. Eu não tenho tido sorte, mas estou vivo. Eu então lhe disse, e por que você me procurou agora, tantos anos depois? Ele disse, porque estou em perigo. Eu estou na hora de matar alguém. Não aguento mais tanto sofrimento. O que é que Deus quer de mim? E eu lhe respondi, pelo que eu deduzo, Deus deseja de você exatamente isso. Um bom comportamento. Porque a violência, o ódio, Deus não espera. Estão embutidos em nossa natureza de tal forma que nós somos violentos por construção. Às vezes a pessoa é mal educada por hábito, sabe como agir e não age. E então, Deus lhe deu o caminho para você chegar até aqui. E por que você não matou ninguém? E ele me disse, porque no dia da minha despedida, o Senhor me falou que antes de eu tomar uma decisão dessa natureza, lhe procurasse. 30 anos depois, eu não aguento mais. Eu lhe procuro. E eu lhe perguntei por fim, e o que é que você espera que eu lhe faça? Na condição de seu pai, que diga que eu estou errado, para eu ter forças de continuar. Então eu vi que todo o trabalho de centenas de pessoas que nos acompanharam desde o momento que nós inauguramos a nossa casa, no dia 15 de agosto de 1952, às 16 horas, na rua Barão de Cotegipe, nós assumíramos o compromisso com a divindade de criar cidadãos. E ali estava um homem de bem, pobre, modesto, mas sincero. Então ele disse, já que você espera de mim que o seu dever é este, não vai se decepcionar, porque eu lhe ensinei desde quando você era pequeno a não revidar ao mal. Veja você e me veja a mim. Estamos no mesmo barco. Você não sabe quantas vezes também eu tive vontade de esganar pessoas na minha frente. De matar, não, mas de despedaçar, pedacinho por pedacinho, e jogar no fogo. Eu tive e tenho vontade. Mas não posso fazer, porque nós somos discípulos daquele que perdoou a todo o mal que lhe fizemos e pediu a Deus que nos desse forças para nos salvarmos. Isso tudo, meus amigos, porque no ano de 1956, eu estava no Rio de Janeiro, no mês de junho, e estava divulgando a doutrina espírita. Era muito jovem, estava com 29 anos. E numa tarde, eu descansava na residência que me servia de apoio e tive um sonho muito peculiar. Eu sonhei que estava num prado verdejante, à sombra de uma árvore vetusta e muito perfumada, como se fosse um sândalo. Saía um perfume que embriagava a região. Então eu estava alegre, porque Nilson, o companheiro de atividade, estava ao meu lado. E eu olhei para o céu e tive uma visão curiosa. Eu vi que a nuvem
formava um perfil humano. Então eu olhei bem para a nuvem e disse: Nilson, olha que curioso, aquela nuvem forma o perfil de Jesus. Esse perfil que nós estamos acostumados. A cabeleira caía de um lado, os olhos fulgurantes, mas quando eu acabei de dizer a ele e apontei, a imagem do alto desapareceu. E eu fiquei aturdido. A 5 metros de mim, mais ou menos, estava de pé um homem de túnica de tarja, um tecido grosseiro, que aqui no Brasil fazia os sacos para batatas. E ele estava de costas. Eu via a indumentária até os pés. Sobre o ombro havia um tecido azul, da direita para a esquerda. A cabeleira abundante formava uma coroa nas costas. Então eu disse para ele: Nilson, eis ali. E nós ambos olhamos. Então aquela figura fez um esforço e moveu a cabeça, como que ia olhar para trás, para nós dois. Então eu vi o perfil perfeito, com os mínimos detalhes, em um átimo. E uma voz soou dentro de mim: meu filho, perdoa a quem te ofendeu. Eu de imediato raciocinei: mas ninguém me ofendeu. Eu não tenho por que perdoar, eu não tinha inimigos, ou pensava que não tinha. Aí eu reagi dizendo assim: mas não consigo perdoar a ninguém, porque não teve ninguém. A voz pareceu indiferente à minha resposta. E novamente falou: perdoa a quem te magoa no presente. Eu então imaginei que certamente eu ia ter muitas dificuldades e deveria ser chamado ao perdão frequente. Então eu sorri e a voz disse por terceira vez: perdoa àqueles que te ofenderem no futuro. Eu então olhei demoradamente a figura e disse: tenha a certeza, eu perdoarei. Então a figura sorriu e me disse: se assim fizeres, eu irei contigo. Isto tem um período aproximado de 68 anos. Eu nunca me esqueci desse fenômeno onírico. Mais tarde, com o conhecimento da doutrina espírita, eu percebi que não foi apenas um sonho, porque, segundo o Espiritismo, existem os sonhos da libido, os sonhos premonitórios, os sonhos mediúnicos. Os da libido são os nossos pesadelos, nossos sonhos vulgares. Eles fazem parte do nosso inconsciente. São arquivos daquilo que aconteceu ou que não aconteceu, mas estão em nós. Os segundos são sonhos da comunicação com os espíritos, porque mais ou menos livres da matéria podemos encontrá-los. E o terceiro são os sonhos premonitórios, aqueles sonhos da Bíblia anunciando acontecimentos futuros, como o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, o nascimento de Krishna, de Buda e etc. E aguardei o tempo. E o tempo foi inflexível, porque ninguém atravessa o oceano dos períodos vitais sem experimentar as conjunturas da estrada. Ninguém navega por águas que não sejam aquelas que muitas vezes nos ameaçam de naufrágio. E certo dia, nos anos 60, eu havia lido um suicídio que havia tido lugar aqui em Salvador. E o jornal, à tarde, dedicou-lhe a última página. Era um operário que foi despedido
E com seus problemas naturais, ele veio desesperado e atirou-se sob a linha de trem e foi despedaçado pela máquina. Então a fotografia me impressionou. Dava o nome da pessoa. E como os jornais sempre exploram muito esse lado perturbador, eu me impressionei tremendamente. E imaginei, talvez ninguém esteja orando por ele. É um desconhecido para mim e para a maioria que vai ler o jornal. Exceção. Algumas pessoas do seu bairro pobre, da sua família modesta. E comecei a orar. Ele passou a fazer parte das minhas orações. E eu costumava dizer assim: perdoa-o, Senhor. Ele não fez por mal. Estava tão desesperado que encontrou no abismo a solução para um erro, cometendo um erro muito maior. E então eu sorria para mim mesmo e dizia: Deus te perdoará. E isso eu fazia automaticamente. No ano de 62, eu experimentei uma grande provação. Dessas provações, em que a pessoa comum pensa: ou me mato ou mato quem está me difamando. Só há duas alternativas: a minha defesa, mas para me defender tenho que calar o acusador, ou silenciar o acusador. Então eu atravessava um período de muita mágoa, tão terrível, que eu emagreci 16 quilos em 40 dias. E uma noite, eu estava na janela do meu quarto, tem uma janelinha que olha o céu, e eu conversava muito com uma estrela, porque eu havia lido um notável poeta americano que falou da sua noiva invisível. Ele se noivou com uma estrela, que é o planeta Júpiter, ou melhor, o planeta Marte. A sua luz brilha entre, aqui no nosso polo, 2 da madrugada e 5. Ela aparece potente, vai diminuindo e entramos no dia. E então ele era apaixonado e escreveu um artigo que eu li da revista Seleções do Reader Digest. É um poema, porque ele é um poeta formidável. E eu então disse assim: pois eu vou arranjar uma namorada desta. Não dá despesa, é romântica, a gente pode imaginar. E achei a minha estrela à esquerda do meu quarto, mais ou menos à 1 da manhã, ela aparece. É a hora que eu estou começando a psicografar. E lá para as 3, ela vai desaparecendo. E eu achei aquilo tão admirável que comecei a namorar com a estrela. Botei-lhe nome, contei-lhe a minha história, ela também me contou a história dela. Era um psicopata perfeito, que amava a uma estrela. Então, nessa noite, o meu quarto tem uma porta que eu tranco por dentro, porque eu era sonâmbulo e levantava. Então, não tendo que me acompanhasse quando eu dormia, eu trancava a porta, tirava a chave, botava embaixo do travesseiro. E então, quando eu entrava no transe sonambúlico e ia sair, era uma atrapalhação para abrir a porta, que aí eu acordava. Foi a solução que eu achei para meu sonambulismo. Porque muitas vezes Nilson me pegou na praia, lá na Cidade Baixa, quando nós morávamos, na rua Roberto Correia, ali no Largo de Roma, tem uma ruazinha linda, encantadora. Nós moramos ali um largo período. E às vezes eu estava dormindo e ele me pegava na praia, porque eu tinha saltado a janela e entrava no mar. E tanto eu entrei no mar que terminei não aprendendo a nadar até hoje. Então eu tenho tanto amor ao mar que eu entro até o joelho. Aí tem garantia. Quando a água vai subindo e a maré se atreve, eu digo: vá de retro, Satanás. E aí eu vou embora, que eu não sou bobo, eu tenho muito medo do mar. E do mar e, consequentemente, de todo o volume de água. Mas então,
eu conseguia ficar. E nesse momento que eu estava ali, eu me queixava a minha estrela e dizia: vê, o que é possível? Matar ou entrar numa discussão, eu não tenho temperamento. Eu sou temperamento emocional, sentimental, então eu não dou nem para brigar, porque no fim a pessoa tem razão, porque eu perco o equilíbrio. Isso naquela época. Não tenho as rédeas da emoção. Então, matar muito menos, só a palavra já começa a tremer. Então, quando eu estava nisso, me emocionei. Me emocionei com pena de mim, já vi isso, e comecei a chorar com pena de mim. Se eu hei de ter pena dos outros, eu vou ter de mim. Aí, uau! Nesse momento inesquecível, eu senti alguém pôr a mão no meu ombro, assim atrás, senti o peso da mão e uma voz lacrimosa me disse: não chore. Eu digo assim, que absurdo. E imaginei quem é que entrou, porque a porta do quarto estava trancada. Eu estava na varandinha, não tinha como ter acesso a ninguém. Eu olhei o relógio, eram 2h. Olhei para a estrela e não me interessei em olhar quem é que me falava. E a voz continuou: se você chora, quem é que vai nos consolar? Você é o nosso consolo. Eu venho lhe pedir, em nome dos miseráveis, para que não chore mais. Eu então refleti: engraçado, não tenho direito nem de chorar, nem de me queixar. E a voz me disse: não tem. Porque todo aquele que se dedicou a Jesus não tem tempo de se defender, porque Jesus é o patrão. E qualquer coisa que acontece com o empregado, a queixa vai ao patrão. Quem estiver insatisfeito com você, queixe-se a ele, da mesma forma que você pede a ele por nós, os infelizes. Eu então retrocedi e olhei. Era o suicida. Havia passado os 10 anos e ali estava o operário que se houvera jogado embaixo do trem e que a máquina e os vagões despedaçaram. Ele agora estava composto e ficou do meu lado, me olhou e disse: lembra de mim? Eu disse: não lembra. Como não lembra? Eu sou aquele por quem você ora. Aliás, a única pessoa que ora por mim. Porque a minha pobre mulher é tão ignorante que, ao invés de rezar por mim, até hoje ela me odeia, porque eu abandonei ela com meus filhos por uma questão banal, que é perder o emprego. Então eu venho lhe agradecer ter saído dos trilhos do trem, porque eu fiquei ali e a máquina passando. De quando em quando eu via aquele monstro de ferro com um olho na frente. Aí eu notei que as máquinas têm uma espécie de uma lâmpada em um vidro amarelo que projeta a luz. E no conceito dele, quando ele viu aquela luz fulgurante, o peso da máquina despedaçando o corpo. E ele sentiu todas as dores do suicídio no seu espírito. Até que ele disse: eu não sei quando, um dia eu ouvi uma voz dizer: dê-me as mãos, e me tirou dos trilhos. Quando eu olhei, era uma freira. Ela me colocou assim entre as pedras e me disse: meu filho, peça a proteção divina. E eu ouvi uma voz que dizia: Senhor, ele não fez por mal, sou eu de volta. Com o tempo, eu lhe conheço, eu lhe visito, eu sou seu amigo, mas eu não tenho nada para lhe dar, porque eu sou infeliz.
Ele disse, tem, meu irmão, tem as boas palavras. Não há nada melhor do que um bom conselho na hora certa. E você veio agora me dizer que minha vida é útil, porque eu havia chegado no estado de depressão e de autodesmerecimento. Há momentos na vida em que a gente se acha um lixo. Eu não me achava um lixo, mas eu digo, para que viver? Não tenho mulher, não tenho filho, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão. Não tinha ninguém, como a gente diz assim, a família. Eu não convivi com minha família biológica. Aos 17 anos, eu me mudei para Salvador e nunca mais tive a convivência do lar. Meus pais vieram ficar comigo uma temporada e viajaram para o além. Então, minha mãe é a pessoa que mais convive comigo. Praticamente toda manhã, toda noite, ela me aparece. Mas bem, então ele me deu um abraço e disse, um abraço em nome dos infelizes. E ele disse, mas, mesmo eu orando por você, você se sente infeliz? Ele disse, não, é a maneira que nós temos, graças às suas preces, Deus vai me mandar de volta à terra para reencarnar e para poder resgatar os meus erros. Naquele dia, eu entendi o que é gratidão. Ele veio para agradecer uma oração que eu fazia há quase 10 anos. E daí por diante, a Mansão do Caminho é o meu refúgio. Um dia um espírito muito amigo me pediu para receber alguns espíritos da antiga Babilônia. Vejam bem, 2.600 anos, que se encontravam num vale de sofrimento. E Dr. Bezerra de Menezes me levou a este vale espiritual, e aquele espírito era um amigo aqui da terra, que eu conheci muito, que me pedia para reencarnar esses, porque ele era o responsável. Ele era a reencarnação de Nabucodonosor, o governante da Babilônia, do auge da Babilônia. E então nós adotamos 10 crianças que fomos buscar nos prostíbulos de Feira de Santana. Meu irmão era delegado de polícia e eu pedi a ele que eu queria 10 crianças que não soubessem quem era o pai. Ele me convidou para ir à rua denominada Rosa, Cor-de-Rosa. E então eu vi as cenas que mais tarde a televisão mostra com tanta naturalidade. Crianças que dormiam embaixo da cama, sobre a qual a mãe recebia clientes. Crianças em várias idades, dentro daquelas casas infectas. Então selecionamos 10 e permitimos que as mães viessem visitar uma vez por mês. Então nós conseguimos educar essas crianças. Impressionantes, as 10 crianças até hoje estão vivas, experimentando as dores da reencarnação. Então, algumas delas me dizem, ou me diziam, eram crianças com dificuldade vocal, gagas, com dificuldade de pronúncia, porque a nossa linguagem latina não era a linguagem babilônia que eles tiveram no passado. Então não tinha matrizes na alma da reencarnação em um mundo latino. Impressionante o nível mental, cultural, algumas com deficiências autistas, outras com problemas mais graves, mas todos viveram felizes e estão felizes até hoje, com suas dificuldades, já com 50, 60, 70 anos. Então,
a lei da gratidão. Porque esse espírito, que foi o intermediário, havia sido presidente da União Espírita Mineira e havia sido senador da República pelo estado de Minas Gerais, pelo Triângulo Mineiro. Então, ele, desencarnado, veio me pedir socorro. E agora, reencarnado, ele me fala muito das perspectivas boas da sua reencarnação e desses que agora encontraram o caminho. Daí, hoje é um dia muito significativo, porque nós completamos 72 anos. E Deus nos deu a honra de poder amar os filhos que não tiveram pais. Nós encontramos crianças, terminadas as sessões, aqui, embaixo das cadeiras. Encontramos 3 dentro da lata de lixo, daquelas latas que botavam o tampo. Então, nós tiramos aquela tampa, porque botavam dentro e cobriam. E as formigas picavam a criança durante a noite e a madrugada. No Largo dos Mares, ali adiante, encontramos várias deixadas nas pedras. Recebemos muitas mandadas pelo órgão de menores da cidade. E tivemos juízes de direito, mais tarde desembargadores, homens que amavam a infância e que tudo faziam para poder mantê-las. Então, eu me permiti dar nome a 3 crianças como filhos biológicos. Então, eles têm a alcunha, o sobrenome Pereira Franco, e vão herdar gravata, pé de meia, prece e livro espírita. Mas vão ser meus herdeiros, porque eles têm o Pereira Franco. E hoje queremos agradecer, pedindo licença ao nosso companheiro de perguntas e respostas, lá de Rondônia, nosso querido irmão, porque não podemos deixar passar uma data tão significativa. Viver 72 anos já é uma coisa, e viver ainda 17 a mais é uma super bênção, porque eu já era um homem de 18 anos quando começamos a Mansão do Caminho, quando eu defini por manter uma criança, Jaguaraçu Pereira Franco, e então as almas abnegadas que se entregaram ao amor, porque criamos a mansão, adquirimos um edifício impressionante, um edifício com 3 pisos, com o piso de mármore, com todos os metais belgas, de uma grande mansão que havia na Cidade Baixa. Nós adquirimos em um leilão, porque a família havia falido, e então seus bens foram a leilão, e nós ganhamos o leilão. Pois bem, havia crianças no mundo, mas nós inauguramos e não tínhamos criança nenhuma. A nossa fonte eram os alagados do Uruguai, onde jogava o lixo da cidade. Para quem não sabe, Itapajipe era uma ilha, agora é uma península, porque naquela parte entre a ilha e o continente era um lamaçal. E o lixo da cidade foi sendo jogado até que ligou. Hoje nós passamos pela velha Rua do Uruguai, diretamente no Largo do Papagaio. Está tudo ligado. Mas antes, bem antes, eram 2 entidades especiais. Esse depósito de lama era tão perverso que o lamaçal deveria ter mais de 1 metro. As casas eram ligadas por pinguelas, aquelas pontes de tábuas, de madeira podre. Às vezes a criança caía e morria afogada dentro da lama.
numa tarde que nós visitávamos esses casebres, eu parei defronte de uma venda e ouvi uma negociação. Uma senhora estava negociando com o dono e alguém ali. E eu ouvi, ao acaso eu vi. Ela estava vendendo a filha de 11 anos a um sujeito por 1 litro de cachaça. E quando eu vi aquilo, eu fiquei estarrecido. Eu ainda era mais ingênuo há tanto tempo. Então me aproximei e perguntei o que era. E o dono falou, essa mulher aqui é uma pervertida. Você veja, ela quer nos entregar a filha se nós dermos 1 litro de cachaça. Eu disse, e eu poderia fazer alguma coisa? Ele disse, pode. O senhor dá 1 litro de cachaça e leva a menina. Eu então disse, meu Deus, como é fácil destruir vidas. Difícil é construir. Eu então olhei para ela e ela disse assim, não, para o senhor eu vendo por 2 litros. Eu digo, dá os 2 litros de cachaça para ela. E peguei a menina. No dia seguinte, eu fui ao setor de criança, Dr. Aguinaldo Bahia, um notável espírita. Eu lhe contei. E eu disse, o que é que eu tenho que fazer pela lei? Ele disse, nós vamos aqui criar um documento. Como não é entregue oficialmente, você vai ser responsável e guarda. Vai cuidar dela, é um responsável. Ela viverá até a idade adulta sob seus cuidados. E então nós lavramos o ato de responsável em um livro que nós temos, e nesse livro fomos colocando todas as crianças, a entrada, a saída, e é nosso documentário. Então, eu carreguei a menina, tinha 11 anos. Ela saía a esmolear pela região. E naquele tempo, ela já havia sido violada muitas vezes. Mas ela nem sabia o que era. Os indivíduos perversos iludiam-na, dando balas ou qualquer coisa. E então eu disse para ela, a partir de hoje, você está nascendo. Vamos começar mudando o seu nome. Então explicamos, tudo bem, etc. Foi a nossa primeira menina. E então ela veio para a mansão. A casa era muito bela. E nós mandamos acender lâmpadas dos 3 andares, porque era dia de festa. Era o dia 16 de agosto. Quando ela entrou, acanhadinha, aquela menina que não tinha ninguém, exceto essa mãe, que não era mãe, era um animal reprodutor. Ela então pegou da minha mão e fez assim, tio, quantas lâmpadas! Eu disse, aonde? Olha essas lâmpadas todas. Aí eu botei o nome dela, Lampadinha, porque há nas histórias de quadrinhos a figura de Lampadinha, numa das histórias do Guri, do tio Patinhas e etc. E então passaram 668 crianças por nossa casa. Nunca tivemos um suicídio, uma fuga, um ato de vandalismo, vivendo meninos e meninas juntas. Meditem da situação do bairro, a situação social, o conceito moral, porque aqui no bairro o conceito moral é diferente do nosso conceito moral. O homem está vinculado a uma mulher. Se vincular a irmã da mulher é um fenômeno normal. Uma mãe me disse um dia que desejava muito que eu cuidasse do filho dela. Eu digo, mas é claro, estamos aqui para isso. Eu perguntei, por que a senhora está com tanta preocupação? Eu disse, Divaldo, porque ele é meu filho. Eu digo, naturalmente, mas é meu neto. Eu, então, fiz um trabalho mental, como é que ele podia ser filho e neto? Eu disse, então, ele é filho do seu filho com a senhora? É. A maior naturalidade. Eu, então, me encostei na parede e disse assim, vamos começar tudo de novo. Seu filho mais velho, quando chegou à idade adulta, ela disse exatamente,
para que ele não se perdesse, eu então o iniciei. E estamos até hoje. Imaginem o choque vibratório emocional. Ela era a mãe que o seu filho havia produzido com ela. E agora, como fazer? Ter compaixão. Porque vem logo o instinto de punir. Como se atreve? Eu disse assim, mas minha filha, você não é a mãe dele? Sou. Mas você teve a coragem. Não era coragem, Divaldo. Se ele havia de ir para qualquer uma, eu cuidei. Ela achava lógico. E eu olhei bem para ela e disse, está muito bem. Agora você sabe que é um crime perante Deus. E aí fui lhe explicar o que era maternidade e disse, vai me prometer uma coisa, eu vou criar seu neto, mas você vai me prometer que será uma avó digna do neto que tem. E ela me disse, pois nunca mais eu terei qualquer coisa de sexo. E nunca mais que eu saiba, ela teve qualquer comportamento irregular. Era um animalzinho que só entendia da libido. Ainda está viva, idosa. E ela me pergunta assim, Deus já me perdoou? Eu disse, quando a senhora morrer, a senhora pergunta a ele, e eu vou vê-lo? Vai. Ele vai lhe aparecer e vai dizer, você é aquela sem vergonha, hein? Eu me lembro de você, mas já se reabilitou e etc. Então, esta é a moral do bairro, a mentalidade. Uma psicóloga, muito amiga minha, da Suíça, uma brasileira, ela me disse que antes o mundo era dividido em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Nós éramos terceiro. Agora eu acho que já é quarto ou quinto, não sei. Agora para frente não foi para trás. E então um dia nós conversávamos na sua cidade e ela me disse assim, Divaldo, você já esteve no quarto mundo? Eu digo, mas este mundo não existe. Ela disse, não existe sociologicamente, mas existe realmente. Nós estamos numa das cidades mais famosas do mundo, onde tem os organismos da paz e etc., na Suíça. Mas isto é o mundo. Agora, neste mundo, eu tenho ido muitas vezes libertar crianças que vivem em porão, escondidas, presas por correntes, porque nasceram com defeito, e os pais prendem, escondem da sociedade. E elas são a ralé, não progridem, ficam imbecilizadas, deformadas, porque a família, não podendo matar, destrói, conservando no pior cativeiro. Paris, Roma, Zurique, as grandes cidades do mundo têm a elegância, os bairros chiques, os bairros notáveis, mas todas elas têm um quarto mundo, o mundo dos miseráveis, dos que não têm honra, dos que não sabem o que é certo, nem o que é errado, comem, dormem e fazem sexo. É o primeiro estágio da chamada consciência. É a consciência de sono. Então, nosso dever é despertar dessas consciências para que venham para a consciência lógica. Eu, por exemplo, qualquer um de nós, quando nos apresentam algo, a primeira coisa que a gente faz é analisar consciência. Será que é bom? Será que esta água está pura? Se eu estou numa casa de suspeição, será que não tem um tóxico, um veneno, alguma coisa? Será que eu posso confiar realmente na minha esposa ou vice-versa? No meu filho? Eu tenho algum dinheiro, já estou velho.
Será que os meus filhos não estão tramando me matar para entrar logo na herança? É a consciência lúcida. Aí nós evoluímos para a consciência lógica e a consciência racional e cósmica. Eu posso fazer isto, mas eu não devo fazer isto. Então, fazemos ou não fazemos? Se eu não devo, eu não posso. Se eu posso, eu devo fazer. Aí é o nosso estado de consciência. Liberdade da razão. A mansão do caminho tem sido este núcleo por onde já passaram mais de 1 milhão de pessoas. Um amigo nosso é especialista em estatística. E desde que eu comecei a viajar, por um deleite pessoal, eu anotava a cidade onde fui. Mais tarde, eu comprei um mapa do Brasil, da América do Sul, coloquei no meu quarto, e cada viagem que eu fazia, eu colocava um alfinete. A primeira vez, alfinete vermelho. 2, 3, 5. Mais de 5 vezes. Mas o mapa ficou tão cheio que não adiantava, era banal. Eu fui a 70 países. Mais de 2.000 cidades. Então não tinha o que anotar. Muitas vezes, quando me dizem assim, olha a cidade tal, eu estive lá, em tal lugar, desta forma, daquele, eu viajava quase 200 dias por ano e sobrevivi, porque viagem faz bem. Ou a gente enlouquece ou fica bem. Então eu fiquei bem, felizmente. Hoje eu olho para trás e as vejo passar pela tela da memória, mas não me interessou nenhuma. Só me interessavam os auditórios, a sala, a palestra, a proposta espírita e etc. A Mansão do Caminho é este lar onde milhares de espíritos infelizes encontraram a paz. Nesta noite, no mundo espiritual, os nossos mentores estão reunidos com aquelas primeiras pessoas que nos ajudaram, com as primeiras ajudas para poder manter. Passamos muita fome no começo, porque ninguém acreditava. Nunca me esquecerei que no 5º aniversário da mansão, nós não tínhamos nada. Íamos ter um encontro fraterno. E uma senhora me levou de presente um mamão, desses assim, grandes. E eu fiquei com aquele mamão. E tínhamos a reunião e água magnetizada. E então chegou a hora da reunião. Eu digo, mas meu Deus, hoje é o dia do 5º aniversário da mansão. E a gente não tem nada para oferecer. As crianças estavam com aquele sorriso de fome, que come até uma tábua, se for assada. E eu disse assim, meu Deus. Aí eu tive uma ideia. Sempre eu tive inspiração. Fiz o leilão do mamão. E naquela época custou 50 mil réis. Vamos dizer que o mamão custasse 2. Então, há uma forma de leilão muito engraçada. Combinamos que se alguém der 20 reais, ganha. E como fazemos? Você diz 5, o outro faz 10, paga a diferença. 15, paga a diferença. 20. Quando alguém chegou em 20, eu digo, eu vou subir um pouco. Subi para 50. Olha, o mamão da felicidade. Porque a pessoa que deu 50, disse assim, e o que é que a gente vai fazer com esse mamão? Eu digo, corta, porque eu estava morrendo de fome. E a gente aqui confraternizando. Então, nós comemoramos os 5 anos com uma mamãozada. Foi uma maravilha. Fizemos teatro. Vocês imaginem representando teatro. Fizemos filmes. Havia aqui o cinema na Rua Barão Cotegipe.
Não era um cinema, era uma tragédia. Nós alugamos, cobramos a entrada, para assiar o cinema. Eu nunca me esquecerei que o dono disse: vocês vêm de manhã para limpar o cinema. Nós fomos. Tivemos que comprar, esqueci, para poder limpar. Era uma substância que a gente jogava no chão e passava bem a escova, e tinha um cheiro que matava até os mortos. Meu Deus, quem é que lembra? Criolina. Vê? Mário também experiência. A gente joga. E o povo, quando chegava, a gente cobrou a entrada e o povo pagava. Eu ficava admirado de pagar. Quem é dos artistas? Era eu, Olinda, Dona Leonor e qualquer voluntário. Então, ganhamos uma fortuna, vamos dizer assim, uns 10 mil réis, que era uma fortuna. O cinema cheio. E agora íamos ter a peça de teatro. Qual era a peça? A gente ia improvisar na hora. Meus amigos. Então, eu improvisei a Mansão do Caminho, recebendo uma criança órfã. E nós tínhamos uma criança terrível, inteligentíssima, que declamava, era um encanto, José Antônio. Então, eu imaginei que ele foi encontrado na rua, e uma pessoa pegou na rua e trouxe para a Mansão do Caminho, que era uma senhora, Dona Elza Perazzo, vestida com uma faixa, Mansão do Caminho. E então eu conto a história daquele órfão, o povo chora, e tal, e ele está nas minhas mãos, pesadinho, e eu louco para entregar a Elza, mas não podia porque a Elza estava grávida. Ela sempre esteve grávida. Era ela e Regina, a esposa de um amigo, grávida, 9 meses por ano e 9 meses por dia. Era impressionante. Cada uma teve 8, 10. Ainda ontem nós perguntamos ao marido da outra: quantos netos você tem? Ele tem que contar. É uma família. A outra, Elza, também, ela é a mãe de um notável engenheiro civil da cidade, Roberto Perazzo. Era Elza Perazzo, a mãe dos pobres. Nós também tivemos a mãe dos pobres na caravana. E então, ela era a Mansão do Caminho. E quando eu não aguentei mais com o Zé Antônio, eu disse assim: isso é o teatro. O povo comovido diga assim: meu filho. E ele: pode dizer, tio Divaldo. Eu falei, deu um belisco, eu disse: cala a boca. Isso da representação teatral. Eu disse assim: meu filho, você vai para a Mansão do Caminho. E fiz aquela pausa e disse assim: e lá tem comida, tio. Foi. Aí o povo ficou com pena e começou a tirar dinheiro. Assim, R$1, R$2, enriquecendo. Porque o amor de Deus não tem limite. Hoje são milhares de almas que vieram da pátria, caminharam conosco, vivem conosco e esperam que voltemos à pátria. Então, é o momento de agradecer. Eu peço licença ao nosso querido irmão, cujo tempo eu tomei, para agradecer aos senhores, àqueles heróis do primeiro momento, que passaram dificuldade econômica conosco, rindo, alegres. Nunca tivemos uma provação, além daquelas dificuldades iniciais. Depois, nós nos tornamos tão ricos de paz, de amor, de pessoas que vieram preparadas do além para nos ajudarem. Até hoje, nós recebemos donativos de pessoas que não sabemos quem são e que fazem questão de não dar o nome. Viajando pelo mundo, pessoas vinham e colocavam na minha pasta, no meu bolso, moedas, donativos, e eu pedia o endereço, porque até o sabonete que nos mandam, nós fazemos uma carta agradecendo, para que saibam que seu presente chegou ao destino. E hoje, quando eu olho meus filhos, mais velhos do que eu naturalmente,
as minhas meninas, os que estão tomando conta de mim, e se atreve a me chamar de velho, mas com carinho filial, que muitos filhos biológicos não têm. Me reclamam, me aconselham. Então, hoje eu estava me preparando para vir, quando um dos meus filhos disse: tio, hoje é dia de aniversário, hein? Veja lá como é que vai se vestir. E eu disse: o que foi que você me deu para eu escolher? Porque eu não perco chance, não é? Ele recomendou que abrisse o guarda-roupa. Mas quando eu abri o guarda-roupa, eu ouvi aquilo assim. Sabe o que era? As roupas caindo de moda. Então, a Mansão do Caminho agradece a Deus, a seus amigos de todo lugar, aos amigos que me estão ouvindo pela nossa web TV, a mais potente da América do Sul. Que Deus perdoe o exagero, mas a mais clara nesta casa de amor que todos podemos edificar. Que cada um de nós seja a sua mansão do caminho para a verdade. E me desculpem ter feito essa introdução bastante larga, quando o objetivo era só lembrar do aniversário. E o nosso irmão, nós voltaremos a nos encontrar com perguntas e respostas, vendo que fora da caridade não há salvação, mas é caridade com alegria, sem remorso, sem tristeza, sem queixa, sem alegação e sem espera de retribuição. A retribuição é o prazer. Vou concluir com uma frase que eu vi em Porto Alegre há muitos anos. Uma pedagoga em cuja casa eu me hospedava em Porto Alegre chegou muito emocionada da feira do dia de sábado, a feira livre. E ela me disse assim: Divaldo, hoje eu vi uma coisa extraordinária. Ela chamava Diná Rocha. Ela disse: nós estávamos fazendo compras quando uma senhora começou a chorar. A bolsa estava aberta. E ela dizia: ai, meu Deus, que será de mim? A minha patroa vai pensar que fui eu quem roubou. Alguém roubou o dinheiro da feira. Meu Deus, que será de mim? E chorava. E todos ali nos compadecemos. Mas todos éramos pobres. Olhamos-nos uns aos outros quando um menino de rua, com 8 anos, moreno, os olhos brilhantes, ele chegou e disse assim: minha senhora, não chore mais. Eu achei o seu dinheiro caído ali. E deu o dinheiro. Ela passou, contou e disse: você achou? Achei. Foi ele que teve a mão leve, pegou. Mas ela comoveu tanto que ele deu. E deu assim alegre. E me dizia: Divaldo, agora ouça o fim. Ela disse: meu filho, que pena que eu não posso lhe dar uma gorjeta. Ele disse: não precisa não. A senhora já está rindo. Muito obrigado. Ela já estava rindo. Nós, apesar dos dias difíceis, já estamos rindo. Vamos orar. Convidamos os companheiros de mediunidade para que tomem seus lugares. Nosso divino amigo, pedimos-te pelos irmãos que irão aplicar passes, que irão doar
as suas energias fluidificadas pelo teu amor, a fim de que saiamos daqui renovados, felizes, certos de que nunca nos abandonas. Nós te pedimos por eles, os trabalhadores do bem, mas te pedimos por nós próprios, que estamos aqui, pelos nossos familiares, pelas pessoas queridas, aquelas que fazem parte do nosso cotidiano, pelos nossos inimigos que vibram contra nós. Nós queremos pedir-te pelos suicidas, os que não tiveram tempo de reflexionar e se atiraram no abismo. Também queremos te pedir pelos espíritos que sofrem no além, que se transformaram em obsessores na prática do mal, da ignorância. Desejamos suplicar-te para aqueles que têm enfermidade irreversível, ó Senhor de nossas vidas. Nós te pedimos pela paz, a paz em nosso lar, a paz em nossa oficina de trabalho, a paz no Brasil. Pedimos-te pela paz na terra, que nos transformes em espíritos pacíficos e pacificadores. Abençoa a nossa casa, a tua casa, Jesus, para que ela se torne um santuário de amor e luz. Abençoa os teus operários em toda parte da seara. Abençoa nossos visitantes, para que voltem ao seu lar, contigo no coração. Nós te pedimos que a misericórdia inefável do amor se aposse de nós e nos enriqueça de alegria. Pedimos que abençoes a nossa água, para que se faça veículo de saúde. E aqueles que nos estão vendo e ouvindo à distância, em uma onda única de ternura, reverenciemos o teu nome, o nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, com os quais encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós.